Olha, eu não sou muito de ler best-seller, não, mas tem alguns autores que a gente tem que tirar o chapéu, tipo Yuval Harari, com seu Sapiens, que deu uma chacoalhada que boa nessa cachola. E aí outro dia eu tava no aeroporto, eu fui bisbilhotar na bookstore e comprei A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. Eu tenho que reconhecer que me veio em muito boa hora. Eu tava amarfanhado, trabalhando feito um camelo, ricocheteando na atmosfera de lá pra cá, fazendo palestra, filme, campanha, etc. Mordendo a minha própria sombra. Sem saco, sem brilho. De novo. É. Aí o autor veio e me deu uma bifa na lata e disse, presta atenção, ô seu ridículo. E aí tem uma passagem que eu preciso dividir com vocês aqui, porque faz todo sentido pra gente que acompanha o canal. Depois da vinheta. Vai! Se liga, em 1983, um guitarrista porreta de bom, faltando dias para a banda que ele fazia parte gravar o primeiro disco, levou um pé na bunda daqueles. Do nada, o empresário deu uma passagem de Nova York para Califórnia de ônibus e disse, você tá fora, rala o peito. Tu imagina a cabeça do cara. Ele foi pelo caminho pensando, mas o que aconteceu? O que eu fiz de errado, bicho? O que eu vou fazer agora? Se fosse um mineiro depois de uma lambada dessa, ele dizia ser como? Nu, oncotô, poncovô, quem coçou? Não é possível, devo ser uma bosta mesmo. Depois de passar do luto, de ter superado a autopiedade lá em Los Angeles, ele decidiu formar uma banda dele. Passou a trabalhar como se estivesse possuído por um demônio musical, escrevendo letras e composições fantásticas, recrutou os melhores instrumentistas da parada, muitos deles bem melhores que o da banda dos seus ex-colegas. E guiado pela raiva que alimentava sua sede de vingança, ele pensava que aqueles caras vão se arrepender de ter me colocado pra fora, eu vou ficar tão famoso que eles vão passar décadas me ouvindo na rádio, me vendo na TV, dando entrevista, cartazes, fotos, revistas. Eles vão estar lá fritando hambúrguer em alguma lanchonete excelenta ou carregando equipamento nas costas depois de um show de merda num pé sujo qualquer, todos gordos, bêbados, morando num buquifo, enquanto eu vou estar lotando os estádios, transmitindo ao vivo pela televisão. Aqui, do jeito que o autor escreveu. Ele se banharia em lágrimas dos seus traidores e enxugaria cada uma delas com notas de $100 novinhas. Pois, meus amigos, o seu esforço foi tamanho que tudo que ele almejou ele conseguiu. Com um ano de banda, ele ganhou um disco de ouro e é considerado até hoje um dos maiores guitarristas de heavy metal. Um dos nomes mais brilhantes e influentes da história do gênero. O nome dele, Dave Mustaine. E a banda que ele fundou é a legendária Megadeth. Ele vendeu mais de 25 milhões de discos e várias turnês mundiais. Mas a banda que expulsou o cara era nada mais, nada menos do que o Metallica. Que vendeu mais de 180 milhões de discos em todo o mundo e é considerada uma das maiores bandas de rock do planeta. Numa rara entrevista em 2013, ele revelou que mesmo depois de tanto sucesso, de tanta fama, de tanto dinheiro que ele havia ganhado, ele ainda se sentiu um fracassado e que apesar de tudo que conquistou, ele seria, para sempre, o cara que foi expulso do Metallica. Nós somos animais. E nos consideramos muito metidos com os nossos carros possantes, nossas roupas de marca, nossos diplomas pendurados na parede. Mas nós não passamos de animais enfeitados. Por sermos animais, instintivamente nos avaliamos a partir do que vemos nos outros, competindo por status. A questão, portanto, não é se nossa autoavaliação tem como referência o que vemos nos outros, e sim qual referência é essa. Mustaine, apesar de ter conseguido transformar um episódio de sofrimento, de humilhação, em alguma coisa que faria todo sentido ao final de sua jornada, com honras e glórias, ele não conseguiu sentir a plenitude e a
paz de espírito inerentes à sua conquista. Parece até piada, o cara cheio de grana, adorado por centenas de milhares de pessoas, trabalhando com o que gosta e mesmo assim se lamentar pelos cantos porque seus amiguinhos de 30 anos atrás são mais famosos do que ele. Hashtag chateado. Ei, Psyu! Tá doido? Num diapasão diametralmente oposto, atravessamos o continente americano para o velho mundo, especificamente na Inglaterra. Em 1962, um jovem baterista também sofreria o mesmo revés. Pete Best foi expulso da banda, cujos caras tinham os cabelos engraçados e o nome era ainda mais engraçado, mas um som disruptivo, músicas boas pra caramba. Os garotos de Liverpool deram um pé na bunda do Best em detrimento do Ringo Starr. Na boca de se tornarem a banda mais famosa do mundo e uma febre planetária. O Pete Best era bonitão, seu rosto foi o primeiro a aparecer nas revistas, as garotas enlouqueciam com ele, era o mais profissional do grupo, não usava drogas, namorava sério. Alguns executivos achavam que ele tinha que ser o rosto da banda e não o John ou o Paul. Aí os caras decidiram limar ele, em segredo pediram para o empresário Brian Epstein que o demitisse. O Brian gostava muito do cara, foi uma missão difícil, mas mandou o cara embora. Entre cena o esquisito Ringo Starr, que concordou em adotar o mesmo cabelo ridículo e insistiu em escrever músicas sobre polvos e submarinos. 6 meses depois, os Beatles eram os rostos mais famosos do planeta! Pete caiu naquela depressão e passou a dedicar-se ao que todo britânico faz se tiver motivo ou não: beber, beber e beber. Pete Best não teve a mesma redenção que o Mustaine, mas no final das contas ele reconheceu que havia trocado fama, glória e dinheiro por uma vida que ele não poderia ter se continuasse na banda. Uma família amorosa, filhos e netos, um casamento estável e uma vida tranquila, ou seja, há malas que vão para Belém. Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo agora tem uma história para contar de coisas que poderiam ter acontecido, mas que não rolaram. E mesmo assim, não abriria a mão da vida que tem hoje, dos amigos, da família que fizeram, porque no fim do dia, é isso que importa. Escreve aqui nos comentários, que eu gosto de ler todos, e à medida que a gente escreve, nós falamos para nós mesmos, né? O quanto a vida que a gente tem é significativa e que fracassos e desilusões fazem parte das transformações fantásticas e grandes histórias de sucesso, porque sucesso não significa fama e dinheiro, é simplesmente o fato de você ter alcançado esse ou aquele objetivo. Faz sentido? E não é raro encontrar pessoas que são absolutamente bem-sucedidas, mas que de alguma forma se sentem inferiorizadas por outrem, às vezes até referências paternas, amigos, irmãos, vizinhos, cuja grama é quase sempre mais verde. A capacidade de reconhecer humildemente as nossas limitações, mas, sobretudo, aquilo que conquistamos na vida, às vezes aos trancos e barrancos, com sacrifícios que outras pessoas não tiveram, é exatamente aquilo que deveria ser o maior troféu, o maior tesouro, aquilo que nos faz sentir orgulho de si próprio. E ao olhar em volta e perceber a sua grandiosidade, pelo simples fato de ainda estar vivo e motivado a continuar, seja o que for que precisa ser continuado, até o dia que nos despedimos dessa embalagem que nos foi presenteada, não é? Para vivermos essa grande aventura da qual todo mundo sabe que ninguém sai dela com vida. Nós vamos embora sem levar nada, a não ser uma muda de roupa que não foi nem a gente que escolheu. Se gostou, dá aquele positivo, compartilha. Semana que vem tem mais, aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial. Até já. Take 1, take 1, take 2. Deixa eu tirar o chinelo. Parece a... Ai, que saco. O pisto... Tchau. Deixa o esquisito? Essa grande abertura